Fala, meus amigos, tudo bom? Conservadores de direita, meus amigos bolsonaristas. Deixa eu falar com vocês, eu não sou analista político, também não sou matemático, mas eu gostaria de colocar alguns pontos aqui para que você possa fazer uma pequena reflexão e observação, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui do estado do Rio. Rio de Janeiro tem em torno de 7 milhões de habitantes, né? E muitas vezes um morre assassinado em Campo Grande, e outro morre assassinado na Penha, e outro morre assassinado em Niterói. A mídia pega esses três assassinatos que tem quase 20 quilômetros de distância, junta tudo num pacote e faz uma reportagem dizendo que o Rio está violento. Entendeu? Então, ou seja, em torno de 7 milhões de habitantes morreram 3 assassinados, né? O que não justifica o assassinato, mas em termos percentuais, em termos de número, é quase que nada. Tá? Isso está acontecendo no momento em relação às eleições, né? Essas situações de problemas de urna foram situações pontuais. Afinal de contas, foram 111 milhões de eleitores que foram votar e pegaram um problema em determinado local, um outro em determinado local, fizeram um pacote e aí fala-se muito em fraude nas urnas, etc, etc, etc. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero pedir a vocês esqueçam isso. Esqueçam a fraude nas urnas, esqueçam tudo isso. Tá? Vou dizer duas coisas que aconteceram, né? Como eu falei, não sou matemático, mas eu acho que é louvável uma percepção. Tá? Uma das coisas que aconteceu foi o fato dos horários. Houve muita aglomeração para se votar. Os horários acabaram sendo estendidos. Muitas pessoas deixaram de votar porque ficaram muito tempo nas filas. E essas pessoas acabaram indo embora, entendeu? Então isso contribuiu bastante para o baixo índice de votação e para o alto índice de abstenção, né? Outra coisa também que eu quero deixar relatado aqui, né, no que se refere à quantidade de votos. As pessoas estão falando muito sobre as pessoas que apoiaram Bolsonaro, tanto senadores como deputados, né, onde tiveram uma votação expressiva de votos, realmente tiveram uma votação expressiva de votos. Mas se você for analisar bem, ainda que eles tenham essa votação expressiva de voto, essa votação, né, esse eleitorado não ultrapassou o limite de votação do Bolsonaro, entendeu? Né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, São Paulo. Jair Bolsonaro teve 12 milhões de votos, mas o Tarcísio só teve 9 milhões e 800, e o astronauta teve 10 milhões, entendeu? Em Minas, deixa eu ver se eu tenho aqui a anotação de Minas Gerais. Em Minas Gerais, Jair Bolsonaro teve 5 milhões e 200 mil, entendeu? Já o deputado federal mais votado teve 1 milhão e 400. Maior deputado federal da história, né? Mas mesmo assim, Jair Bolsonaro teve 5 milhões. Então, não se tem esse problema aqui de que o pessoal foi votado, teve uma votação expressiva, mas a votação do Bolsonaro ficou sempre acima. Tá? Então, isso é uma coisa inquestionável. Tá? Agora, qual foi o nosso grande problema para perder essas eleições? Como eu falei, foram as abstenções, né? Nós tivemos o quê? 32 milhões de pessoas que não votaram. Nós tivemos 3 milhões e 400 de votos nulos,
e em torno de 1.900.000 de votos em branco. O que é que nós temos que fazer, gente? Esquece essas eleições. Essas eleições, o primeiro turno já passou. Nós estamos numa nova eleição, onde está se fazendo acordos lá com os partidos que perderam, que totaliza aqui dos outros candidatos, da Simone Tebet, do Ciro, da Soraya, do Felipe, totaliza em torno de 10 milhões. Né? Esse pessoal que votaram aqui, eles vão se dividir, vão se espalhar. Por exemplo, o PDT já vai apoiar o Lula, né? Então, esse pessoal já se dividiu, tá? Nós temos que tentar conquistar parte desse eleitorado. Mas, principalmente, conquistar o pessoal da abstenção e do voto nulo, do voto em branco. Esse pessoal que nós temos que correr atrás, tá? Mostrar para ele quem o Bolsonaro é. Não quem Lula é. Eu vou falar uma coisa para você, tá? Quem é Lula, ele é Lula doente, não importa, entendeu? Esse cara aí não vai mudar de voto. Mas essa vai ser uma nova eleição. É onde nós temos que colocar na cabeça da pessoa de quem é Bolsonaro, o que ele pode fazer, o que ele fez, o que ele vai fazer. Entendeu? Esquece que o Lula é ladrão, porque todo mundo já sabe que o Lula é ladrão e vai na asa dele. Você não adianta você falar que o Lula é ladrão, coisa e tal. Não, mas ele fez faculdades para minha filha. E não adianta você dizer, não, mas o Bolsonaro eliminou lá as dívidas do FIES, que ele adquiriu lá no governo Lula. O cara não vai querer ouvir. O cara é Lula, entendeu? Então nós temos que tentar trazer esse pessoal. E o que nós podemos fazer para isso? Na minha opinião, eu acho que uma das coisas que poderia fazer é tentar jogar na mídia, falar para todos os bolsonaristas, todos eles, e todas aquelas pessoas que queiram votar no Bolsonaro, todos eles, vai votar na parte da manhã, mesmo que ele fique o dia todo ali, entendeu? Bota o outro Bolsonaro para vender um negocinho lá, vai comendo no meio do caminho, vai comendo na fila, coisa e tal, mas vai votar de manhã, para que todo bolsonarista tenha tempo de votar. Porque por mais que eles... Porque essa é a artimanha deles, tá? Eles fizeram de uma forma, eles juntaram sessão, tá? Aí sim eu posso dizer que eles armaram, né? Eles fizeram uma junção nas sessões, onde juntou 2, 3 sessões no local só, e aí sim dificultou a votação, e muita gente desistiu, entendeu? Tá? Então nós temos que nos atentar muito para esse fato. Esqueça a parte de fraude nas urnas. Isso aí não tem como contestar isso, tá? Única coisa que atrapalhou as nossas vidas nesta campanha foi o fato deles terem feito tudo mal planejado em relação aos horários, que se atravessou até 8 horas da noite, pelo menos aqui em Rio das Flores, até 8 horas da noite, o nego estava votando ainda, né? Então muita gente desistiu. E outra coisa que contribuiu muito, tá? Que aí sim nós temos que bater e temos que ignorar e falar para o povo ignorar, que foram as pesquisas, porque pesquisa induz, tá? Se a pesquisa diz que um candidato está lá na frente, uma pessoa leiga, ignorante, coisa e tal, que não conhece da história e que não quer perder o voto, ele vai votar no vencedor. Todo mundo gosta de um vencedor, então ele vai votar num vencedor. Então, uma das coisas que nos prejudicou muito foram as pesquisas, tá? Então, atente para essa próxima eleição agora, tá? Fale com seu vizinho, fale com seu amigo, fale com um colega bolsonarista. Peça para ir votar de manhã. Vá pela parte da manhã e vai votar no Bolsonaro. Descarrega lá o Bolsonaro, tá? Porque se alguém tiver de desistir, que esse alguém seja do lado deles. Entretanto, digo para vocês, o lado deles não desistem, tá? Eles vão batalhar. E nós não podemos deixar que aconteça igual na Colômbia, né, de a abstenção ganhar, porque foi isso que aconteceu lá. A esquerda entrou na Colômbia por causa da abstenção, de uma diferença mínima de voto aí de menos de 1.600.000 votos. A esquerda ganhou. Então é isso que não podemos deixar acontecer aqui, tá? Vamos parar um pouco de bater e vamos falar mais das virtudes
do nosso presidente para esse povo, o que ele fez e o que ele pode fazer. Valeu? Tamo junto, Bolsonaro 22.